Tem uma outra notícia. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, articula um projeto para impedir que alguns partidos recorram ao judiciário contra decisões votadas e aprovadas pelo parlamento. Segundo ele, a judicialização das pautas é um problema seríssimo que existe no Brasil atualmente e em todo o mundo pode questionar uma decisão do Congresso. A proposta acontece após o PSOL acionar a Suprema Corte contra a derrubada do aumento do IOF. De acordo com o projeto divulgado pela jornalista do G1, Andréa Sadi, as siglas precisarão ter um número mínimo de cadeiras no Congresso para que possam ser autorizadas a recorrer. Começar essa rodada com o Roberto Mota, porque a gente fala muito dessa cultura da judicialização, mas é preciso também considerar essa possibilidade de você impedir a judicialização, né? Há limite para a judicialização ou é preciso criar uma lei para impedir algum tipo de judicialização, hein, Mota? Lei que pode ser declarada inconstitucional, logo de cara, né? Então, a gente mais uma vez entra nesse jogo aí. Eu fico pensando, eu tenho dúvidas genuínas sobre isso. Eu fico pensando se isso não é, mais uma vez, tirar o sofá da sala, em vez de resolver o problema de uma vez, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo que eu sei, foi o modelo usado para criar o modelo da Suprema Corte brasileira. E aí depois colocaram vários outros penduricalhos. Na Suprema Corte americana, um caso, a esmagadora maioria, quase totalidade dos casos que chegam na Suprema Corte americana, chegam de um tribunal inferior. Até onde eu sei, não existe nos Estados Unidos essa história de um partido chegar lá e entrar com um pedido na Suprema Corte americana, independente de quantos deputados o partido tenha. Eu não vejo muito sentido nesse critério do número de deputados. Em que isso melhora a qualidade do pedido? E por que isso legitimiza essa ferramenta, né? É lógico, a Constituição de 1988 criou um monte de coisas que a gente, até o dia em que isso seja corrigido, se é que isso um dia vai acontecer, a gente vai ter que achar formas de conviver com isso. Mas eu acho, o único parâmetro que eu tenho porque, na minha opinião, é a melhor Suprema Corte do mundo, porque é da república mais antiga do mundo, da Constituição mais antiga em vigor, o país mais poderoso e rico do mundo. Então, eu acho que é um parâmetro bom. Lá, a Suprema Corte só julga coisas que vêm de tribunais inferiores. Eu acho que isso seria o modelo que a gente deveria adotar aqui. Como fazer isso? Eu tenho dúvidas se uma lei do Congresso teria aceitação, a não ser que fosse nesse novo modelo de república aí, que o Dávila mencionou, né? Chama o judiciário para fazer a lei junto com a gente. Mais uma vez, fica com cara de tirar o sofá, né? Que democracia é essa, onde você tem que chamar para fazer a lei a pessoa que depois vai julgar? O ideal mesmo, então fica aí o meu pedido, o meu sonho, a utopia. O ideal seria a nossa Suprema Corte decidir isso. Olha, a partir de agora, só chega aqui coisas que vierem de tribunais inferiores. Ninguém mais pode chegar aqui, bater na nossa porta e pedir uma decisão. E por que isso? Porque a gente acha que tem que ser assim. Pronto. Ponto final. Pois é, bem interessante, inclusive, essa colocação. Agora você, Dávila, essa cultura da judicialização tem muito a ver com a insatisfação, né, do Poder Executivo, que muitas vezes é derrotado em uma matéria, e aí um partido que apoia o Poder Executivo acaba ajuizando uma ação com o objetivo de tentar reverter a decisão da maioria no Congresso. É o que muita gente chama de jogada ensaiada, né? A impressão que dá para o grande público é que alguém do Poder Executivo liga para aquela pessoa que integra o partido menor, mas que o apoia, dizendo, ajuiza uma ação, vamos tentar reverter isso lá no tapetão. Essa é a ideia que muitos têm, né, dessa jogada ensaiada, né, Dávila? A ideia de Alcolumbre seria limitar o acesso ao judiciário. O que achou dessa proposta? A proposta é boa, mas a proposta de Alcolumbre é ruim. Eu vou explicar por quê.
realmente, o Poder Judiciário, a Suprema Corte Brasileira, tornou-se o terceiro turno das eleições. Então, você perde uma eleição numa casa, e aí você judicializa. Então é o terceiro turno, você não é o Congresso Nacional onde você deveria decidir essas questões. Então, tudo é judicializado. A judicialização da política é um instrumento que hoje é feito por esses partidos pequenos, principalmente pelo PSOL, através de um mecanismo garantido na Constituição, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADIM. É isso que eles fazem, usam isso para tentar reverter a derrota no Congresso Nacional. Isso é errado, completamente errado. Agora, este abuso da utilização deste instrumento é porque o Supremo se acha na obrigação de reagir a qualquer ação que chega lá. O Mota deu um bom exemplo aqui sobre a Constituição Americana. Na Constituição Americana, eles jogam na lata do lixo umas centenas de pedidos, porque eles acham que aquilo não tem a ver com uma questão normativa da Constituição. Esta é a diferença, é a atitude. Lá eles escolhem o caso que tem a ver com uma questão normativa ou entendimento da Constituição para julgar. É só isso. Escolhe-se o caso para esclarecer um ponto constitucional. E não assim, não, qualquer questão que chega aqui eu tenho que reagir. Porque a nossa Constituição é gigantesca, tudo foi constitucionalizado, então logo somos obrigados a reagir. Não, isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum, está na cabeça dos membros do Supremo Tribunal Federal. Porque se houvesse esta mentalidade de uma Suprema Corte guardiã da Constituição brasileira, eles iam repetir a fórmula dos Estados Unidos. Jogaria 80% dos casos na lata do lixo e falaria, não, esses 20 aqui são muito importantes porque nós queremos esclarecer esses pontos da Constituição. Então, esta é a grande diferença, Mota, por isso que eu não acho que é por meio dos tribunais. Imagina se os tribunais brasileiros vão questionar a constitucionalidade. Por exemplo, pega o CNJ hoje. O maior lugar que está passando todas as barbaridades. Imagina se alguma instância vai falar assim, não, vamos questionar o que está acontecendo no CNJ, a constitucionalidade e um monte de privilégio. É óbvio que não vai acontecer. Então aí a gente fica muito, muito preso, principalmente por causa desse corporativismo privado no Brasil, que não tem nos Estados Unidos nesse sentido. Bom, então esse é o primeiro ponto. Agora, por que a proposta de Alcolumbre é errada? E qual seria a boa proposta? A proposta de Alcolumbre é errada porque ela é antidemocrática. Ela está dizendo que os pequenos partidos não podem entrar. Não. O que ele deve fazer é a sugestão que nós demos aqui nos Pingos nos Is. Limite a qualquer partido que conseguir pelo menos 10, 15% do apoio do número de deputados pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade. Porque você não caça o direito dos pequenos partidos, você mantém. E esses pequenos partidos vão ter que trabalhar para conseguir o apoio de pelo menos 10 ou 15% dos seus colegas parlamentares para poder entrar com uma DIN. Isso é democrático. Então, é melhor você colocar um teto mínimo para que você tenha um consenso no Congresso Nacional do que limitar, dizer que pequeno partido não pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é esse o problema. O problema é que quero ver o pessoal conseguir 10, 15% do apoio dos deputados para entrar com uma ação no Supremo do jeito que eles entram todo dia com uma ação. Isso não vai ter. Então não limite por um número da bancada. Crie um limite mínimo de apoio que precisa do parlamento para que uma ação direta de constitucionalidade possa ser considerada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e também se esse projeto, essa ideia pelo menos de Alcolumbre irá avançar no Congresso Nacional.